Oi, turma, bem-vindo à videoaula de produção de texto. A gente vai aprender, estudarmos sobre conto, certo? Então, vamos lá. O conto que tem nosso livro de produção textual é da página 16, esse que tá aí. Vamos pegar o livro pra gente ler junto. Eu só coloquei a primeira página, eu acho, mas ela é bem grande. Ela é uma página, uma, duas, três. São 3 paginazinhas, né? Que a gente vai ler aqui para poder entender. Leia a seguir o conto Guerra Civil, do escritor Alcântara Machado. Isso é para vocês já lerem, que todo mundo aqui é 5º ano, já tem uma leitura bem boa, já dá para entender o que se lê. Em Caguaçu, os revolucionários. Em São Paulo, em Santiago, os legalistas. Entre os dois, indiferente, o rio Jacaré. O delegado regional de Boniteza mandara recolher as barcas, e as margens só podia mesmo estreitar relações no infinito. De dia não acontecia nada. Os inimigos caçavam jararacas, esperando ataques que não vinham. Por isso, esperavam sossegados inutilmente os urubus no voo lindo deles, se cansavam indo e vindo de bico esfomeado. Os guerreiros gozavam de perfeita saúde. De noite tinha o silêncio. Qualquer barulho assustava. Os soldados de guarda se prepararam para morrer no seu posto de honra. Mas era estalo de árvores ou correria de bicho. A madrugada se levantava sem novidades. Por isso, a luta entre irmãos decorria verdadeiramente fraternal. Porém, uma manhã chegou à Boniteza uma notícia de que, ao lado de Caguaçu, qualquer coisa de muito grave se preparava. Tropas marchavam na direção do rio, trazendo canhões, carros de combate, grande provisão de gases asfixiantes, comprados na Argentina. Aeroplanos, bombas, granadas de mão e dinheiro, todos esses elementos de vitória. Um engenheiro russo construiria em 2 tempos uma ponte sobre o Jacaré. Jacaré que é o rio, viu? E o resto seria uma corrida fácil até a capital do país. Desta vez, a coisa iria mesmo. Ou coisa, né? Que aqui tem coisa. Boniteza se surpreendeu, mas não se acovardou. Com rapidez e entusiasmo, começou a preparar tudo para a defesa. Ao longo do rio se abria uma trincheira inexpugnável. Caminhões descarregavam tropas em todos os pontos. As metralhadoras foram ajustadas, os fuzis engraxados, os caixotes de munições abertos. Costureiras solícitas pregaram botões nas fardas dos praças mais relaxados. Praças são o mesmo que soldados, viu? Nas barbearias, os vidros de loção estrangeira se esvaziaram na cabeça dos sargentos. Era de guerra o ar que se respirava. À noite encontrou-se os combatentes, apostos. Na trincheira eles velavam apoiados os fuzis. Sentinelas foram destacados para vigiar a margem inimiga, entre elas o sorteado Leônidas Cacundeiro. Na próxima página aqui. Era infeliz porque sofria de dor de dente crônica. Piscava sem parar e gaguejava. Foi para o seu posto de observação, cobertor velho. Só o busto, meio erguido, ficou olhando na frente dele de fuzil na mão. Tinha ordens severas. Vulto que aparecesse era mandar tiro nele, sem discutir. Leônidas Cacundeiro deu de pensar. Pensava uma coisa. O ventinho frio jogava o pensamento fora. Pensava outra, tudo quieto. Ainda bem que havia luar.
Do alto da ribanceira, ele examinava as águas do jacaré. Jacaré é o rio, gente. Ou então erguia o olhar e descobria as nuvens, a cabeleira de um maestro, um cachorro sem rabo, duas velhinhas, pessoas conhecidas. Agora o frio era o frio da madrugada. O doutor Adelino costumava dizer: quando vocês sentirem frio, pensem no Polo Norte e sentirão logo calor. Pensou no Polo Norte. Lembranças vagas de uma fita vista há muito tempo. Gelo e mais gelo. No meio do gelo, um naviozinho encalhado. Homens barbudos jogando fumaça pela boca. Encapotados e enluvados, com cachorros felpudos. Duas barracas à esquerda, e aquela branquidão formou-se bem o olhar. Um urso pardo com duas bandeirinhas, um urso em pé com uma bandeirinha na pata direita, outra bandeirinha na pata esquerda. Nenhuma arma. Deu um berro alto. Ficou em posição de tiro. O soldado não podia mesmo dar um passo à frente, senão caía no rio. Começou a mexer com os braços. Levantava uma bandeirinha, abaixava outra, levantava as duas. Leônidas pensou: que negócio será aquele? Foi chamar o sargento. O sargento veio, olhou muito, disse: que negócio será aquele? Vá chamar o tenente. Leônidas foi chamar o tenente. Veio correndo com ele. O tenente limpou os óculos com um lenço de seda, verificou se o revólver estava armado, olhou muito, falou coçando a nuca. Que negócio será aquele? Vá chamar o major. Leônidas partiu em busca do major. O acampamento não estava. Foi à Boniteza, encontrou um cabo. O cabo mandou Leônidas bater a casa da viúva, Dona Burigui, ao lado do correio. O major apareceu na janela com má vontade e resmungou: já vou, Leônidas. Comboio o major até o rio. O major teve uma conferência com o tenente, subiu num pé de pitanga, falou lá de cima: que negócio será aquele? Vá chamar o comandante. A anspeçada primeiro não queria acordar. O comandante. Eram ordens. Leônidas insistiu firme e o comandante teve de pular da cama. Leônidas explicou o caso e o coronel disse: às 6 estou. Vamos para a última página. O conto é muito grande, né? Eram 5. Leônidas voltou com o recado. O major, o tenente e o sargento estavam nervosos. De vez em quando um deles chegava mais perto da margem e o soldado do outro lado começava a ginástica. Bandeirinha na frente, bandeirinha atrás, bandeirinha apontando o céu, bandeirinha apontando o chão, lá repetindo com uma paciência desgraçada. Então já havia passarinhos cantando barulho de vida em Boniteza. Só a cara amarrotada dos insônios não resplendia na luz da manhãzinha. Toques de cometas chegavam de longe, despedaçados, na banda de lá do jacaré. O homem da bandeirinha habitava sozinho a paisagem, com uma vontade louca de tomar café, bem quente e bem forte. Era a hora da raiva e todos se espreguiçavam com o sol que chegava. O coronel Jurupari ouviu calado a narração do estranho caso. Fez em seguida 2 ou 3 perguntas hábeis, com o intuito de esclarecê-lo, tanto quanto possível. Chamou de lado o major-tenente, os 3 discutiram. Muito emitiram suas opiniões sobre assuntos de estratégia e balística, que pareciam oportunos naquela emergência. Fumavam vários cigarros. Afinal, o coronel, entre o major e o tenente, avançou até a margem de binóculos em punho. Assim que ele binóculos da outra banda do jacaré, recomeçou a dança das bandeirinhas. O coronel, olhando, a sua primeira observação foi: é um cabo e não tem má cara.
Depois de uns minutos veio a segunda. Hoje a dor de cabeça na certa, com este noroeste. A terceira alimentou-se ainda mais e já angustiosa e incerteza dos presentes. Mas que negócio será aquele? Daí a uns instantes repetiu. Mas que diabo de negócio será mesmo aquele? Porém, acrescentou uma ordem para o Leônidas. Vá chamar o sinaleiro. O sinaleiro veio, chupando o nariz. Olhou, deu uma risada, tirou um chapéu e um lápis do bolso traseiro da calça. Ajoelhou-se com uma perna só, pôs o papel na coxa, passou a ponta do lápis na língua, começou a tomar nota. Dava uma espiada às bandeirinhas, se mexiam, escrevia. O coronel Jucari, o major, o tenente, o sargento e o sorteado Leônidas, cacumbeiro, esperavam o resultado de armas na mão e a ansiedade nos olhos. O sinaleiro se levantou, ficou em posição de sentido e, com voz pausada e firme, deu a mensagem enviada pelos revolucionários de Caguaçu: saúde e fraternidade. O coronel mandou responder, agradecendo e retribuindo o escorde. E aqui embaixo diz: escorde é a expressão latina que significa coração. Acabou que o conto aqui, né, era como se fosse duas cidades em guerra, uma de um lado do Rio Jacaré e outra do outro, só que no final, né, descobriu-se que na verdade a outra nação queria fazer amizade, né? Foi até engraçado, porque ninguém aqui do conto sabia interpretar o sinal que a pessoa que estava do outro lado mandava, né? E aí no final precisou de uma pessoa que entendesse da língua dos sinais para poder escrever o que estava se passando. E agora a gente vai para entender o que é o conto. O conto é uma narrativa ficcionada. Então o que é? Ficção. Não é verdade, foi inventada, narrada por alguém, participante ou não da história, que mostra o seu ponto de vista e apresenta ao leitor os personagens e o enredo. O enredo é a história, ou seja, a história a ser contada. Um conto caracteriza principalmente pela sua breve extensão, uma vez que existe outro texto com características semelhantes. Diante dessa singularidade, os contos apresentam uma quantidade limitada de personagens e cenários e também um único conflito, ou seja, um único problema que será desenvolvido na história. O tempo é determinado e o clímax e o ponto alto da história desenrola-se rapidamente, contudo de maneira a causar algum tipo de impacto no leitor. A cronologia de acontecimentos do conto também segue a sequência lógica e o espaço local onde a trama se desenrola é limitado. Essas características são genéricas para os mais diversos tipos de conto que existem. Portanto, é fácil encontrarmos contos mais extensos, como alguns de Machado de Assis, tido como o maior contista brasileiro, e tantos outros de Clarice Lispector que não respeitam a cronologia lógica. Então, o conto é uma narrativa de alguma coisa que aconteceu, né? E lá as pessoas pegam um assunto, um tema e criam uma história em cima desse tema, né? Como existe o conto da cigarra e da formiga. Pega dois animais, né? Aliás, conto não. Desculpa, a cigarra e a formiga é uma fábula. Deixa eu ver aqui. Alguns contos, eu acho que talvez seja como se fosse o que a gente acabou de ler, o da Rapunzel, né? É uma história que é meio fabulosa, porque existe uma bruxa, a gente sabe que na nossa vida real não tem bruxa, mas a questão de roubar pessoas pode existir, né? Como foi contado, foi roubada uma criança, né, por uma bruxa, mas nos tempos de hoje a gente sabe que acontece só que não por bruxa, por pessoas mesmo.
Então, o conto é uma história, eles trazem a história que a gente conhece, né, da nossa realidade, e contam coisas em cima que a gente sabe que não tem condição de existir. Eles acrescentam coisas em cima das histórias, certo? E a gente vai responder a primeira questão aí que ele pergunta. A tradição de contar histórias é quase tão antiga quanto a história da humanidade. De que maneira você associa o dito popular? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então, a história vamos pela história que a gente acabou de ler, que eu li para vocês no livro de português, né? Da Rapunzel. Ou poderia ser a Branca de Neve. A Branca de Neve existe muito. A história da Branca de Neve é uma moça que a mãe morre, o pai casa de novo e tem uma madrasta, ok? E a madrasta quer matá-la, né? Só que a madrasta é uma bruxa. As pessoas trazem isso muito para a realidade. No nosso mundo existe os pais que se casam de novo, as pessoas adquirem padrastos ou madrastos, mas não são tidos como bruxa. Mas muitas vezes eles podem até não gostar dos seus enteados. Mas na questão de bruxo, a gente sabe que não existe, né? Então, aqui é a história de contar uma história. Você acha que quem conta uma história, você ouviu uma história ali, quando você vai contar essa história para uma pessoa, você conta do seu jeito, a pessoa ouve, vai para outro canto, conta, aumenta ou diminui, ou esquece de alguma coisa, será que ela vai contar igual a você? E a pessoa que ouviu dela vai contar em outro canto, será que ela vai contar igual a vocês? Então, provavelmente não. Então, o que ele quer dizer com quem conta um conto, aumenta um ponto. Aumenta ou diminui, né? Então, a gente vai colocar aqui que quando vai passando a história de pessoa para pessoa, ela vai se modificando. Isso que quer dizer contar um conto e aumentar um ponto. Contar uma história e aumentar, ou então tirar aquele que você não quer contar da história, certo? E a segunda questão, ela pergunta se o conto lá da Guerra Civil, do soldado, do sargento, do major, que chamou todo mundo todas as patentes lá da polícia, né? Para poder, do exército, que tiver lá até o maior, para poder eles distinguirem o que a outra cidade estava mandando, eles não conseguiram. E foi tão simples. O sinaleiro, quando chegou, achou graça e no instante desenvolveu a mensagem para eles, né? Enquanto eles estavam em ponto de guerra, os outros queriam ponto de... Então, vamos eliminar aqui as perguntas. Sobre o conto, que tipo de conto você acredita que seja? Vocês acham que foi o conto de fada dos soldados? Não, conto de fada tem que ter princesa, né? Não é. Foi um conto popular, isso é uma história, isso é comum acontecer, a guerra no nosso país? Não, né? Conto de mistério, tinha algum mistério aí para ser descoberto? Também não. Sobra-se, nos resta o conto de humor, porque todo mundo da polícia não soube desvendar lá o assunto, desvendar a linguagem dos sinais, e um simples sinaleiro que não tinha patente nem nada, rapidinho, né? Talvez até achando graça deles, que estava todo mundo preparado para a guerra, e a outra cidade queria era paz. Respondam esta página da atividade. E até a próxima videoaula, gente.